A escrita de Sheikh Ibrahim Al-Sakran oferece uma discussão notável sobre as consequências do discurso civil moderno. Nele, ele ilumina um dos fenômenos mais significativos observados na esfera islâmica após o ponto de inflexão histórico de 2001, especialmente após a trágica queda de Bagdá em 2003. Descrição dos escritores de discurso civil. Sheikh Ibrahim Al-Sakran descreve com precisão o estado dos escritores de discurso civil, observando com pesar sua inclinação para o secularismo explícito. Essa mudança envolve a marginalização prática dos textos religiosos na vida pública, a oposição veemente aos decretos religiosos e a crítica disruptiva. Esses escritores tornaram-se semelhantes a escribas de corte, comprometendo sua integridade ao escrever elogios e evitar o uso da linguagem baseada na fé, que consideram ingênua. Eles deliberadamente evitam a dimensão invisível na interpretação dos eventos. A situação deteriorou-se ao ponto de expressarem abertamente preocupações que refletem uma profunda ansiedade sobre grandes questões existenciais. Esses escritores ergueram a bandeira do comentário inflamável após cada evento de segurança, utilizando uma linguagem provocativa contra qualquer coisa islâmica. Tornaram-se obcecados em vincular injustamente incidentes violentos às instituições religiosas e zombaram excessivamente de cada conquista tradicional, enquanto celebram a literatura francófona que reinterpreta um patrimônio islâmico através de uma lente política, vendo como resultado de disputas de poder e interesses, em vez de motivações éticas ou religiosas. Alguns chegaram ao ponto de lançar aspersões habitualmente sobre as narrações das tradições do profeta, particularmente aquelas com peso histórico significativo, considerando-as fontes de confusão social contemporânea. Linguagem branda no tratamento com opositores das soluções islâmicas. Enquanto esses escritores minam os textos, o patrimônio e as instituições islâmicas, adotam uma abordagem marcadamente diferente em relação aos opositores das soluções islâmicas. Utilizam um tom brando e amistoso com eles, reconhecendo seu direito à liberdade de expressão e demonstrando compreensão em relação a estudos blasfemos e narrativas absurdas. Oferecem constante elogio a tudo que é ocidental, de forma que até os próprios ocidentais poderiam achar exagerada. Apresentam figuras proeminentes do Ocidente com uma reverência exagerada e projetam experiências seculares europeias como o conflito da Igreja com a ciência, a Revolução Francesa e o Iluminismo sobre nossa sociedade de uma maneira inadequada para a juventude muçulmana. Enfatizam os erros da resistência mais do que os do ocupante e o contínuo apelo para enfrentar o projeto militar ocidental com um estilo de paz gandiano, entre outros desenvolvimentos preocupantes. A razão por trás do preconceito contra os visionários islâmicos. Sheikh Al-Sakran acredita que o surgimento dessas distorções decorre das intensas interações e provocações mútuas com fóruns online especializados em difamação e parcialidade, disfarçados de crítica intelectual. Como resultado, o novo discurso civil tem sido impulsionado por sentimentos de rancor e desafio contra os ataques online, levando a se opor cada vez mais à perspectiva islâmica. Lamentavelmente, esse novo discurso não deve ser subestimado, pois tornou-se ativo e influente entre os jovens inclinados culturalmente e orientados intelectualmente. Conta com o forte apoio das instituições de mídia, incluindo jornais e canais de televisão. O apelo da exposição midiática, seja na tela ou impressa, é um atrativo poderoso para os jovens intelectuais ávidos por se destacarem. Consequentemente, frequentemente se conformam às condições impostas por essas plataformas para manter sua presença e influência. A reviravolta normativa. Ao detalhar as características dessa reviravolta normativa, Sheikh Al-Sakran descreve nossa realidade atual como um cenário de reavaliação radical e abrangente que afeta os elementos essenciais de nossa visão intelectual. Ele caracteriza essa situação como uma virada brusca na tabela de valores, resultando em uma hierarquia de prioridades invertida. Essas reviravoltas conceituais impactaram várias áreas-chave nossa postura em relação ao patrimônio, nossa visão do Ocidente, nossa atitude diante das instituições religiosas, nossa abordagem em relação aos opositores das soluções islâmicas, nossa perspectiva sobre a sociedade contemporânea e nossa opinião sobre o Estado árabe moderno. Interpretando textos sagrados e do patrimônio islâmico através de uma lente civil. Uma das principais advogações desse discurso é a interpretação civil dos textos religiosos de revelação e do patrimônio islâmico. Esse método visa encontrar conteúdos que sustentem os valores civis e reinterpretar qualquer elemento que conflite com esses valores. Consequentemente, a distinção de um jurista dentro desse enfoque é medida pela sua capacidade de fornecer justificativa religiosa para os produtos da civilização moderna e reinterpretar os elementos conflitantes de várias formas. Isso desvia o foco de uma leitura honesta da revelação divina, que deveria se dedicar a discernir com precisão a intenção divina. A contribuição que podemos oferecer ao mundo.
Sheikh Al-Sakran propõe uma questão dolorosa em sua discussão: qual contribuição real podemos oferecer ao mundo se o melhor que podemos dizer ao Ocidente é que suas práticas e comportamentos podem ser interpretados através de algumas de nossas opiniões legais, ou que algumas evidências podem sugeri-las. Após essa questão, o Sheikh elabora modelos interpretativos para esse fenômeno, que alguns críticos atribuem à fascinação ocidental, um fator que Sheikh Al-Sakran considera um resultado, e não a razão decisiva. Alguns críticos atribuem a causa ao racionalismo, mas o Sheikh vê isso como um fenômeno carente de uma teoria consistente sobre as fontes do conhecimento. Às vezes, alinha-se com a razão, outras vezes com os textos sagrados, gostos pessoais ou normas culturais, e por vezes opõe-se a todos esses elementos. Em última análise, gira em torno do novo produto cultural, independentemente de sua relação com as fontes tradicionais de conhecimento. Alguns críticos ofereceram uma explicação completamente diferente, sugerindo que essa tendência é uma extensão histórica da escola mutazilita. No entanto, erraram o alvo, pois a escola mutazilita era uma escola religiosa estrita, de extremismo e não de leniência. De fato, os mutazilitas eram muito mais honrados do que o discurso francófono contemporâneo. Sheikh Al-Sakran acredita que o núcleo oculto que impulsiona essas mudanças radicais e acentuadas nas atitudes e perspectivas é uma superestimação do valor da civilização e da modernidade. Em outras palavras, o modelo interpretativo que oferece uma explicação precisa para as aplicações desse fenômeno pode ser descrito como a teleologia da civilização e a centralidade da modernidade. Fontes do extremismo civil. O autor, então, discute as fontes do extremismo civil, identificando 4 fatores principais que moldaram os elementos centrais de seu crescimento. 1. O clima após 11 de setembro. 2. A influência do discurso francófono. 3. O apoio entusiástico da mídia. 4. A reação à agressão online. Secularismo árabe antes e depois de 1984. O autor levanta a questão: qual é a diferença entre o secularismo árabe antes de 1984 e o secularismo árabe após 1984? Esse foi o ano que marcou o lançamento do primeiro volume da série crítica da razão árabe do renomado pensador marroquino Mohamed Abed al-Jabri, que inaugurou uma nova era para a abordagem sincrética do secularismo árabe. Em outras palavras, qual é o segredo por trás do apelo dos estudos seculares árabes modernos que cativou as mentes dos jovens muçulmanos, levando-os à busca? Sheikh Al-Sakran resume a resposta destacando a mudança de um desafio direto Sharia para uma reinterpretação do patrimônio, utilizando as ferramentas oferecidas pelas humanidades modernas. Em outras palavras, essa transição representa um salto de questões ontológicas para epistemológicas. Essa mudança criou uma fonte de atração e intriga para o leitor muçulmano. No entanto, o momento em que esse segmento de jovens transitou entre as duas escolas não foi apenas uma interação natural com uma corrente cultural específica. Foi marcado por profundas convulsões intelectuais resultantes do choque da transformação da questão central entre as duas abordagens. A questão central entre o pensamento islâmico e o francófono. A questão central na escola de pensamento islâmico sempre foi a vitória do Islã. Isso inclui o desenvolvimento de diversos conceitos de advocacia que formam o tecido desse pensamento, como o conceito de solução islâmica, a implementação da Sharia, a purificação espiritual, a ação coletiva, a compreensão das realidades contemporâneas, a pluralidade organizacional, o trabalho educativo, a proibição do mal, a conscientização dentro das comunidades muçulmanas, a revitalização das mesquitas, a segurança intelectual, a preservação da virtude, a mídia islâmica, a cicatrização das feridas da alma muçulmana e o preparo da força, entre outros conceitos islâmicos e estruturas relacionais duradouras dentro desse discurso. Em contraste, a questão central no pensamento francófono tem sido a questão da civilização. Isso levou à crítica do patrimônio, do movimento islâmico, da sociedade árabe e do Estado árabe moderno com base em sua consonância ou divergência em relação ao modelo ocidental moderno. O modelo ocidental moderno serviu como padrão implícito, não dito, embora o texto magrebino frequentemente pretendesse o contrário. Isso fez com que a transição dos jovens, que são o foco deste estudo, entre as duas escolas não fosse uma mudança linear e cumulativa de uma escola para outra. Em vez disso, tratou-se mais de uma resignação intelectual hostil do campo anterior e um registro de nova adesão ao campo oposto. Do púlpito à caixa dos réus, e a mudança no discurso cívico. Sheikh Al-Sakran observa que a transição do discurso islâmico do púlpito durante a década de 1990 para a caixa dos réus, após o 11 de setembro, enfraqueceu seu apelo social. Essa mudança abriu espaço para outros discursos ganharem relevância, não por mérito próprio,
mas porque seu competidor imbatível já não era tão dominante. Al-Sakran sugere que o discurso islâmico contemporâneo recuperará sua força e papel social preeminente assim que superar essa crise e a grave repercussão de segurança dos ataques de 11 de setembro for atenuada. A lei da sucessão intelectual. Sheikh Al-Sakran discute a lei da sucessão intelectual para iluminar o desenvolvimento do discurso civil. Ele explica que o que começou como esforços louváveis de renovação e raciocínio independente acabou conduzindo muitos escritores a desfechos infelizes e lamentáveis, resultando numa clara divisão entre os dois grupos. Um grupo tornou-se ciente da premissa subjacente e falha desses estudos, a teleologia da civilização ou a centralidade da modernidade. Como resultado, rejeitaram muitas das conclusões alcançadas por esses estudos, como a desvalorização do patrimônio islâmico e a reverência indevida ao Ocidente. Também reconheceram as duas ferramentas preferidas dessa escola para minar o patrimônio: a politização e um sentimento de endividamento. O segundo grupo, que é a maioria, aceitou inconscientemente a premissa subjacente desses estudos, que é a centralidade da modernidade. Com boas intenções, tentaram defender sua fé, patrimônio e nação, argumentando que a revelação e o patrimônio priorizam intrinsecamente a civilização e a modernidade. Isso os levou a se preocupar com a interpretação do patrimônio islâmico através de uma lente moderna, buscando dentro dos textos de revelação e patrimônio elementos que se alinhem com a civilização moderna, enquanto criticavam o que não se alinha. Esse entusiasmo juvenil foi ainda mais alimentado pelo apoio de muitas instituições de mídia, que foram movidas pelo desejo de ajustar contas antigas com o que chamam de Islã político. As instituições de mídia são entidades inerentemente políticas com suas próprias agendas e profundos preconceitos. No entanto, possuem seus próprios mecanismos para atrair e utilizar indivíduos de maneiras que se alinhem com suas estruturas, como oferecer cargos de colunistas de jornais, editores de páginas de opinião, apresentadores de TV, produtores de programas ou convidados regulares rotulados como especialistas em grupos islâmicos. Esses papéis, particularmente em uma era dominada por telas, podem ser extremamente atraentes para os jovens. Objetivos e conclusões que o Sheikh Al-Sakran procurou alcançar. Em resumo, por meio dessa discussão, o Sheikh Al-Sakran procurou enfatizar vários objetivos e conclusões importantes, incluindo: 1. O objetivo final é a servidão a Allah, enquanto as ciências da civilização são apenas um meio para esse fim. 2. A verdadeira iluminação vem das ciências divinas encontradas na revelação, e a verdadeira escuridão e degradação surgem da privação da luz da revelação, independentemente dos avanços nas ciências mundanas. 3. A forma mais elevada de civilização é a civilização espiritual, e o propósito central da administração humana na Terra é o estabelecimento da religião. 4. O exagero da ênfase na modernidade é a fonte do desvio cultural e a raiz da confusão intelectual contemporânea. 5. Os islamistas não se opõem ao intercâmbio cultural, mas distinguem entre o envolvimento benéfico e a admiração cega, e diferenciam os níveis de produção nas diversas civilizações. 6. O discurso sobre a humanização do patrimônio islâmico levou à marginalização do papel dos textos religiosos na formação desse patrimônio, reduzindo as ciências islâmicas a dois elementos principais: culturas anteriores e conflitos de interesse. Como resultado, os jovens muçulmanos se distanciaram de seus modelos inspiradores. 7. A ênfase excessiva no humanismo levou à erosão dos critérios corânicos para distinção com base na identidade religiosa. 8. O desdém pela autoridade da revelação, a minimização das gerações virtuosas e a adulação excessiva dos descrentes são alguns dos sinais mais proeminentes da hipocrisia contemporânea, exigindo fortalecimento espiritual. 9. O excesso de relativismo conduz ao niilismo, que, por sua vez, resulta na perda das virtudes da certeza e da excelência, mergulhando as pessoas em dúvida, confusão e indecisão. 10. A ira em nome de Allah e de seu mensageiro quando suas santidades são violadas é um valor louvável, e não um sinal de tensão, irracionalidade, dogmatismo, autoritarismo ou exclusão. 11. Reduzir as práticas religiosas a meros benefícios comportamentais ou sociais enfraquece o espírito de obediência e diminui a motivação. 12. Reverenciar princípios abstratos enquanto se congela suas aplicações práticas leva a um respeito superficial e teórico sem substância real, pois o particular é essencial para estabelecer o geral. 13. A retidão religiosa não é apenas um meio de evitar o castigo do inferno, mas também traz benefícios significativos para o mundo, como atrair o bem e repelir desastres. 14. A tendência humana de interpretar os textos religiosos de forma a agradar as pessoas é um desafio significativo para aqueles que trabalham no campo islâmico, particularmente para os que desejam conquistar seu público. 15.
Despendendo todos os esforços e recursos na preparação de força e aquisição de capacidades é uma obrigação religiosa firmemente estabelecida. Em conclusão, Sheikh Al-Sakran ressalta que a convocação para renovar a abordagem de interpretação dos textos religiosos de maneira que se opõe à metodologia das gerações preferidas implica em desconsiderar e desviar essas gerações nas questões mais cruciais. Isso contradiz os textos definitivos que afirmam sua orientação e perspicácia, uma vez que a virtude está inerentemente ligada à verdadeira orientação, e não pode haver virtude na desorientação. Sheikh Al-Sakran se destacou ao oferecer a esta pesquisa o devido valor, sobressaindo-se com uma argumentação bem estruturada, sólida e com evidências robustas. Ele fez uma contribuição abençoada e valiosa para a biblioteca islâmica, ajudando a proteger a umma do espectro da desviação doutrinária, dos erros dos ignorantes e dos esquemas dos adversários. Que Allah recompense o Sheikh em nome da umma muçulmana com as melhores recompensas e traga benefício amplo de seu conhecimento e trabalho.